Eles Bom estão. dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Mais um dia, meus irmãos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Bom dia, Marilza. AD Hair. Hairst. Não sei qual é o seu nome. Não sei se é Adriana. Chay, bom dia. Bom dia, Fernanda. Patrício, bom Olha o dia. Patrício aí. Graça e paz. Glória a Deus. Neide, doutora Edilma. Ágata. Glória a Deus. Bom dia, Ágata. Margarete, Luci. Bom dia, Margarete. Glória a Deus. Shalom, shalom. Manda uma mensagem aí pro Aqui, Antônio. vou mandar também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar os demais entrarem. Alessandra, bom dia. Glória a Deus. Marilza, se a sua tela está parada, pode ser o sinal da internet. Se for o caso, sai do Instagram e volta novamente. Pode ser que seja o meu sinal também, não sei. Vamos fazer o teste. Aleluia. Glória a Deus. Cadê nossos queridos pastores? Fran, bom dia. Dineide. Bom dia, Fran. Alessandra. Dineide. Aqui pra mim a imagem tá normal, tá, Marilza? Não está travado, não. Antônio entrou. Bom dia, Antônio. Glória a Deus. Bom Dia. dia, bom dia, bom dia, povo Graça e lindo. paz. Bom dia. Eu quase me perdi no horário aqui, tava aqui na palavra aqui, e quando eu vi, 6h32. É. E o pastor Luciano, acho que ele deve ter chegado tarde. Ele não tá recebendo mensagem. E ele não mandou mensagem também, então acredito que ele não deva participar. Vamos então começando. Se a gente tiver algum convidado, a gente chama no caminho, pode ser. Ou ele mesmo. E se ele entrar, a gente já insere ele também. Exatamente. Pode orar, Antônio. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por esse florescer do dia e nos conceder, Pai, mais essa graça de vida, de respirar o teu fôlego. E, Pai, te agradecemos por esse alimento diário, o teu pão vivo, a primícia de nos alimentar, suprir daquilo que o Espírito alimenta nossa alma, nosso corpo, Pai. A tua palavra que seja viva hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, cobre todos aqui nessa mesa e que abram seus olhos espirituais, os seus ouvidos, Pai. Manifesta em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Bom dia, Nilson. Nilson podia entrar, né? Nilson. Bom dia, meu Vamos irmão. ver. Vamos ver se ele entra. Deixa eu mandar o convite para ele. Se ele Guerreiro, puder. tá pronto aí, varão. Tem que entrar, varão. Tá. Tem um gato aí? Busca aí, né? Tem um gato aí? Um gato? Não. Não. Por quê? Tem o meu gato. Só. Por quê? Tem Não, algum parece que gato? o apoio do celular tá duas orelhinhas assim, parecendo um gatinho. Ah, será que aqui? Ah, Sei. não sei.
Aqui, ó. É, Eita. acho que Não sei. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Deixa eu só ver Tá. se o pastor a entrou. mesma lá, a Fernanda falando. Tá parecendo um gatinho, a orelha do gatinho. É. Ai, é verdade. Gente, olha aqui, ó. Eu tô olhando no. Deixa eu ver. Mas que dia é isso aí? Peraí. Ah, eu acho que deve ser filtro. Ah, olha lá. Ah, Acho que agora saiu. Aí Saiu? Eu, hein? eu falei assim, gente, tem um gato ali em cima da mesa. Não, não nossa, um tem, gato não. ainda Em cima concentrado, da bem mesa ainda. quietinho e lendo a palavra. Um gato crente. Vamos lá, Ó, gente. povo de Deus. Segunda Reis, capítulo 20. Diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor, ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo. E daqui Obrigado. 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará como prova de que vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor. Peraí, só um minutinho. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso será fácil. Faça-a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Meu Deus. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: Meu Deus. a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, Meu Deus. todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio.
Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Meu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Uau. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estamos aqui na iminência de coisas muito sérias, drásticas ocorrerem, né? O que ele foi mostrar, né? O que Não ele devemos foi permitir esse mistura, né? Doido. Bom, aqui a gente vê, né? Ezequias ficou doente, ou seja, a fidelidade de uma pessoa não é imunidade de passar por provas. Pastor, Bom dia, Bom pastor. dia, bom dia, bom dia, bom Graça dia. e paz. minha irmã. Tudo bom com a senhora? Como estão vocês? Tudo bem, Tudo graças a bem. Deus. Graças a Deus. Amém. Bom dia. Nós fizemos a leitura agora Eu da acompanhei. segunda carta de Reis, do segundo livro de Reis, capítulo 20, né? De forma integral. E Amém. aqui, no comecinho, nós vemos que o fato de Ezequias ter ficado doente, né? A fidelidade de uma pessoa, ela não torna ela imune a provas, né? É preciso continuar confiando. E aqui nós vemos que o rei ficou doente, mesmo ele tendo feito o que era certo aos olhos do Senhor, mesmo ele tendo se posicionado de maneira correta, né? Ao retirar os ídolos, ao derrubar os altares, a fazer aquilo que todos os anteriores deveriam ter feito, mesmo ele tendo se posicionado dessa forma, a doença veio, né? Então, pode ser que nós passemos por prova, sim. A fidelidade não vai nos isentar de viver coisas dessa forma, né? Hoje nós temos o fato de Jesus ter vindo, né? Em Isaías 43, 53, 4, 5 fala, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós temos que continuar crendo, né? Se porventura ficarmos doentes, precisamos orar, precisamos confiar, precisamos clamar, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, né? Amém. Além disso, quando ele ouviu, né, o profeta dizer que era para ele arrumar a casa dele. Notícia dura de receber, né? Porque É. uma coisa é você estar doente, outra coisa é você saber que de fato você vai morrer. E ali o profeta fala para ele: põe sua casa em ordem, arruma suas coisas, porque você vai morrer. Essa doença, você não vai se recuperar dela. Deve ser muito difícil de ouvir isso, né? Mas Ezequias, ele virou o rosto e falou com o Senhor. Essa atitude dele de virar o rosto para a parede demonstra uma conduta para que ele não tivesse distrações, né? Para que ele não tivesse distrações, ele teve uma concentração total ali para falar com o Senhor, falar com sinceridade de coração. E por isso, antes mesmo dele sair, do profeta sair do palácio, o Senhor deu outro comando para o profeta, né? Acho que até o profeta deve ter Mas ficado ele, meio confundido, né? mas ele virou o rosto, e uma coisa que me tocou também foi também quando Jesus chorou, né? Na prova, o jardim, né? O Getsêmenes. E a mesma coisa, ele olhou para dentro dele, ele chorou, mas o chorar é interno, né? E esse choro, eu creio que tocou o coração de Jesus e foi aceito o pedido de arrependimento, de perdão, a comunicação. O Uhum. chorar não é só as lágrimas, né? É uma coisa bem interior, na alma, realmente, né? Uhum. Talvez. Pastora?
Eu vejo exatamente isso. É o arrependimento que move o coração de Deus, né? Naquele momento ali, não foi só uma atitude, né, de orar. O Senhor, ele olha o nosso coração, né? A oração sem a ação não tem, né? Aí a ação da oração, muitas vezes, né, começa aqui dentro, né? Que adianta você fazer aqui fora e não se converter aqui dentro, não mudar aqui dentro, né? A boca pode falar, como até tem o ditado, até papagaio fala tudo, né? É verdade. Mas o coração tem que estar contrito, né? É como a palavra de Deus diz, um coração contrito Deus não rejeita, né? Então, eu creio que foi isso que atraiu ali o favor de Deus, né? O favor de Deus. É verdade. Vocês comentando aí me fez lembrar também da mulher do fluxo de sangue, porque para atingir o trono do Senhor realmente tem que sair virtude, né? Não é qualquer choro, não é qualquer petição que vai fazer reverter uma situação. Então, por mais que a pessoa possa estar chorando, pode estar ali desesperada, tal, mas não é assim que funciona, né? Ao virar o rosto, ao entrar no quarto, ao fechar a porta, não vai ficar adiantando escândalo, não vai ficar adiantando ficar gritando. Isso não adianta, tem que ser realmente uma conversa na sinceridade mesmo, ao ponto de sair virtude, né? Quando eu falo da mulher de fluxo de sangue, eu posso imaginar, usar minha imaginação, o mundo inteiro, nesse exato momento, tocando, tentando tocar o Senhor. Não dá nem para contar, fazer uma conta dessa. Quantas pessoas estão tentando tocar o Senhor nesse exato momento com suas orações? Mas poucos vão conseguir arrancar a virtude do Senhor, né? Para arrancar a virtude do Senhor, tem que estar com uma fé ali mesmo, uma fé ali genuína. E o E arrependimento um muda todo o arrependimento. decreto, né? É, Como a pastora falou. De e o fato. arrependimento muda. Você vê aí que a gente tem que prestar atenção, né? Após o pedido dele, né, a gente vai comentar aqui, a oportunidade foi dada. A oportunidade foi dada. Mas o que fazer com essa oportunidade que foi dada? Porque você pede, mas você vai fazer o que com essa oportunidade que foi dada? Né? Você vê aí nas mensagens aí, né, no decorrer aí, que ele já, após a oportunidade, abriu a porta. E dentro desse abrir a porta, qual foi a intenção dele? Né? Foi uma soberba, né? Mostrar Um tudo que ele orgulho, tinha, né? né? Então, Foi, isso que eu tô falando, o coração contrito atrai a presença de Deus, e o coração soberbo, como diz a palavra, orgulhoso, Deus abate, né? Então, é a mesma coisa, é o falar sem um arrependimento, não move os céus, né? E o falar demonstrando uma falsa, né, humildade também, né, vai mexer com o trono de Deus, né? Porque o Senhor, ele está vendo, sondando o nosso coração. Qual era a intenção dele em mostrar tudo? É, Qual era essa intenção? Por que ele fez isso? sim. então, Ainda um pouquinho antes do fato dele ter mostrado tudo ali no palácio, nós vemos que Isaías ele pediu para fazer uma pasta de figo, né? Com isso, isso me chamou a atenção, por quê? Porque Deus não descarta a medicina. Veja que ali ele foi fazer algo para poder trazer cura, né, para esse ferimento que o rei tinha. Então, fica aqui o alerta, não, se de repente você está tratando alguma situação específica de saúde, enquanto, em primeiro lugar, você deve buscar o Senhor, né? Em primeiro lugar, buscar o Senhor, sem duvidar, né? Não faça igual o rei Asa, né? O rei Asa, ele buscou primeiro os médicos ao invés de buscar primeiro o Senhor. Então, em primeiro lugar, busque o Senhor e não vindo a cura, você tem sim autorização para procurar pelos médicos, vai continuar clamando por Deus, né? Por essa cura, mas não está também impedido de buscar ajuda e suporte nos médicos. Deus, ele tem as suas formas de trazer cura, né? Para uns ele vai curar de uma forma milagrosa, instantânea. Outros vai ser um processo. Outros pode ser, como o caso de uma doença, por
uma questão espiritual, quando a pessoa tomar uma posição na vida dela de retidão, né, de confessar os pecados, né, de se desvincular do império das trevas, muito possivelmente essa cura já vem de forma imediata também. Mas não estamos proibidos de procurar os médicos. Deus deu sabedoria para os homens também, para que nós pudéssemos buscar dessa forma. Amém. E aí, em seguida, nós vemos, né, que a questão da sombra, né, o relógio de Acás. Com isso, com essa prova que Deus cumpriria essa palavra que foi proferida pelo profeta, Deus mostra que ele governa todas as coisas, todas as coisas. Se o relógio avançasse, a sombra, né? Se a sombra avançasse, seria alguma coisa comum, não seria extraordinário, né? Seria algo que talvez alguém pudesse falar, não, mas isso daí é normal, acontece dessa forma mesmo. Mas retroceder a sombra foi algo realmente sobrenatural. Não tinha como um ser humano realizar algo dessa forma. E só o poder do nosso Deus mesmo para fazer uma coisa desse tipo. Em seguida, nós vemos ele então mostrando os tesouros, né? Os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio, mostrou todo o arsenal dele. E muito provavelmente existiu soberba, orgulho no coração dele para tomar essa atitude, né? Porque uma pessoa que está acostumada com guerras, uma pessoa estrategista, não vai mostrar o seu arsenal, não vai mostrar os seus tesouros, né? Então, quais são os tesouros que você carrega dentro de você? Que muitas vezes você está abrindo, né? Para demonstrar para outras pessoas. Olha o que eu faço, olha o que eu sei, olha o que eu recebi às vezes do Senhor, né? Pode ser que tenha recebido um dom, alguma coisa, e tá achando que é você. E nunca somos nós, né? Isso tudo provém do Senhor. Então a gente precisa ficar bem atento com relação a isso. Algo importante, bem no início do texto, já que a gente já está avançando, mas acho que isso não pode deixar passar batido. Quando ele dá a ordem, né? Coloca a tua casa em ordem. E aqui no estudo aqui, casa envolve legado, família, sucessão e vida familiar, e vida espiritual. Né? Legado, família, sucessão e vida espiritual. Né? Isso a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. O pastor entrou aí. Não Né? foi seria. Isso não pode passar batido. Eu estou repetindo aqui por quê? Porque isso faz parte e vai definir a caminhada. A caminhada vai ser definida dessa ordem. E aí eu deixo uma pergunta aqui para os irmãos, né, que serve para todos nós. Bom dia, pastorzão. Bom dia, irmão. A paz do Senhor, varão. Rapaz. Tá com a voz de trovão aí, hein? Tá querendo, tá treinando a voz aí para ganhar, ficar com a voz mais grossa que a minha, hein? Eu não, rapaz, deixa. Dormi tarde ontem. Tô brincando. Tá. Tô A falando galera aqui. aqui em casa ontem à noite, uma mesa aí. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Adeus. Tô falando aqui, varão, repetindo aí, que no início do texto dá uma ordem aí. Coloca a tua casa em ordem, né? Ixi, Coloca a tua casa em ordem, né? A ordem, aí aqui nos estudos aqui deu algumas dicas aqui, né? Aí fala sobre legado, família, sucessão e vida espiritual. Eu acho que essa dica aqui do texto que serve para nós, porque quando você coloca a tua casa em ordem, ela determina também a sua caminhada, né? No texto a seguir aí, nas conversas que a gente vai ter, você vê que algumas coisas aí deu ruim, né? Como o filho, tal, essas coisas, né? Por que o filho ficou desse jeito? Qual foi? Mas que ele teve várias batalhas, né? E foi uma batalha grandiosa, né? Ele destruiu lá os altares, fez um monte de coisas que na Os leitura antecessores na não leitura fizeram. de ontem, começa e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Né? Então, o colocar a casa em ordem significa a gente olhar realmente na ponta, todos os detalhes. Né? Todos os detalhes. Vou falar uma coisa aqui que parece simples, mas eu sei que não é, mas faz diferença. Você pode, nossa, que besteira. Não é besteira. Né?
Como é que está o teu guarda-roupa? Como é que tá as gavetas? Como é que tá os seus documentos? Né? O seu guarda-roupa tá tudo bagunçado? As gavetas tá tudo bagunçado? Se você for ter que procurar um documento agora, você vai demorar 3, 4, 5 horas para achar um documento, se caso for necessário, né? Parece besteira, mas não é. Tudo tem que estar em seu devido lugar. Tem que estar. Por quê? Quando a gente acorda, e louvado seja o nome do Senhor, porque acordamos hoje, Deus é organizado. Está tudo funcionando. O sol, as estrelas, o vento, tudo Tudo em seu funciona. devido lugar. Tudo em seu devido lugar. Então, as nossas coisas têm que estar organizadas assim. É fácil? Não é. É uma batalha? É. Mas Deus também pode nos capacitar. E um dos pedidos que eu já faço agora, e aí vai com você, e no final, de repente, a gente até ora sobre isso, para que Deus possa nos dar a vitória sobre todas as coisas, para que tudo possa ficar organizado. As coisas estando organizado, a gente vai ter tempo para orar, tempo de mesa, tempo de descanso, tempo de exercício do corpo, enfim. Por quê? Porque todas as coisas vão estar organizadas. O alinhamento. Alinhamento, alinhamento. Pastor Eliane, Eita, bênção de glória. Deus. Hum. Vocês estão bem, gente? Também, pastor. Também. Sim. Glória a Quer falar? Deus. Pode continuar aí. Tá. Aqui, quando o profeta volta a falar com ele, né, e fala as coisas que vão acontecer, é triste ver ele falar assim, pelo menos haverá paz e segurança em minha vida. Meu Deus. É uma fala egoísta, né? Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Meu Deus, como que pode ser boa uma mensagem dessa? Né? Falando que tudo seria levado, que não ficaria coisa alguma, que os descendentes seriam levados para o exílio, que se tornariam eunucos, que serviriam no palácio. Como é que ele pode falar que uma mensagem dessa é boa? Né? Ele pensou, né? Pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Então, um pensamento egoísta, né? Sem pensar nas gerações futuras, né? Foi até um descaso esse tipo de pensamento. Então, é triste. É triste ver um pensamento dessa forma. Porque o Senhor nos ensina, né, que nós devemos amar uns aos outros. Que nós devemos honrar a todos. Amor e honra é devido a todos. E aí, enxergar algo desse tipo é triste. Pode falar, pastor. Tudo dentro desse contexto aí da vida de Ezequias, né? Que ele começou como um rei que começou a destruir tudo, a limpar a terra, fazer o que era bom aos olhos do Senhor, mas ele não quis se casar e não quis gerar filhos, né? Não quis se casar, não quis gerar filhos. Isso são estudos, né? São estudos, são comentários, são estudos, né? Não é o que está escrito na Bíblia. Sim. E isso revela um princípio, né? Um homem pode evitar cumprir um mandamento por causa de um futuro que ele imagina. Às vezes a imaginação do cara, até mesmo o egoísmo está dentro do coração dele, pode fazer com que consequências ruins aconteçam, né, na geração futura, até por causa da escolha que ele acaba fazendo. Ou seja, e o Gustavo enfatiza que a oração de Ezequias foi feita com o coração, sinceridade total diante de Deus. Só que a oração de Ezequias reflete o princípio de arrependimento, que no entendimento messiânico é central. Deus responde ao coração quebrantado, como no Salmo 51. E Deus até acrescenta a vida, né? Deus usa de misericórdia, 15 anos, depois que o cara coloca as coisas em ordem, se humilha. E esse milagre foi um sinal público, não apenas pessoal. Deus não ama, não apenas cura, ele também confirma a sua palavra com sinais. Ezequias mostra seus tesouros, aí onde que entra a encrenca, né? Porque agora eu vou decidir mostrar aquilo que não é meu, aquilo que é do Senhor. Ou eu vou querer, acho que você já deve ter comentado alguma coisa sobre isso aí,
mostrar o dom, mostrar, né, as coisas que são sagradas, aquelas coisas que o Senhor colocou e confiou na minha mão, no meu coração para fazer para Ele, mostrar de uma forma completamente errada. Mostrar para o inimigo, cuidado para não mostrar aquilo que é do Senhor para aquelas pessoas que não podem ver, porque tem coisas que Deus revela para nós que é para nós, tem coisas que o Senhor fala com a gente que é só para a gente, não é para espalhar para os outros, né? Então tem coisas que Deus fala que você tem que guardar para o tempo determinado por Ele. Ou seja, esse ato plantou uma semente de exílio babilônico. Quando o homem busca a aprovação humana, abre portas espirituais perigosas. Quando o homem busca a aprovação humana, abre portas espirituais perigosas. O reino de Deus não é exibido por riquezas, mas por obediência. Não quer dizer que se num lugar tem muito luxo, muita riqueza, muita pompa, quer dizer que Deus está ali. Tem lugar que Deus está, mas tem lugar que Deus não está. Por isso que a gente não pode se vislumbrar nos lugares onde Deus vai nos levar, porque o nosso coração tem que continuar sendo puro diante do Senhor, né? Sendo puro diante do Senhor. Ele aceita a profecia dizendo, haverá paz em meus dias. Isso aí que a Fabi estava comentando, né? Uma atitude criticada. Ele não intercedeu pelas futuras gerações. Ele só se preocupou com ele, como a Fabi falou. Ele não intercedeu. Ele disse, não, tá bom, vai haver paz nos meus dias, tá tudo certo. Ele foi completamente egoísta aí. O justo deve carregar responsabilidade pelas gerações futuras. É minha responsabilidade interceder. Não, Senhor, não só nos meus dias tem que haver paz durante as minhas gerações futuras também. E aí a coisa vai caminhando, né? E sobre aquilo que o pastor Viana está comentando, é muito importante, né? Colocar a casa em ordem. Os sentimentos, os pensamentos. Porque às vezes o inimigo vai preparar armadilhas de situação para tentar nos pegar e bagunçar a nossa casa, bagunçar os nossos sentimentos, as nossas emoções, tentar fazer a gente parar, né? Tentar fazer a gente desistir e ver um monte de pensamento como turbilhão, como se fosse um tornado na mente da pessoa. É a mesma coisa aí, ó. Enquanto muitos lutam para ter um filho, gerar um filho, né? Os sábios dizem que esse cara aqui estava evitando ter filho, com medo do futuro, né? Da próxima geração, da descendência, talvez pelo conhecimento que ele tinha dos outros reis e das gerações passadas, né? Mas deu ruim, né? Deu ruim, como a gente aprende, a pastora Tânia fala, quem traz filhos para a terra é Deus, não é o homem, né? E é uma forma também do mundo, né? A gente falou ontem a respeito do medo, essas coisas. Essa é a função do inimigo, lançar medo, né? Lançar medo para, às vezes, hoje, se você vê as famílias, antigamente, sempre eram famílias grandes, né? E hoje colocou-se uma falsa doutrina que não tem que ter muito filho, né? E filhos são aljavas do Senhor, né? Então, isso é lançado, de certa forma, pelo inimigo, né? Filhos são bênçãos, né? São bênçãos. Quantos pais aí sonhando, né, em gerar, sonhando em ter um filho, uma filha, né, de ter criança correndo dentro de casa, e às vezes tem pessoas que têm a oportunidade de ter uma criança e estão querendo desistir da vida e abandonar os filhos, né, querendo sair fora, fugindo da sua responsabilidade, procurando refúgios em outros lugares e não no Senhor. Agora mesmo terminar a live eu vou ter que socorrer uma mãe, né? Uma mãe, uma avó, uma criança de quase 2 anos e a mãe com 22, 23 anos enchendo a cara e... Entendeu? Completamente... Claro, tem toda uma situação de paternidade, tem toda uma situação, já estou acompanhando o caso há um tempo, mas agora a menina se entregou de uma vez para o álcool, né? E só Deus sabe como é que tá. A mãe ontem
mandou uma mensagem, pelo amor de Deus, socorro, socorro. E diante de algumas conversas que eu tive com alguns pastores ontem e tudo, eu falei assim, eu já sei qual é o caminho, porque assim, né, me dá tua filha. Já que você não quer criar, já que você quer desistir da tua vida, acho que ela não tem valor, então daqui que eu levo, porque tem gente que quer uma criança, né? Quanto que vale? Quanto que vale a vida de uma pessoa, né? Aí a Alessandra colocou aí, ó, cuidado, cuidado de seguir fielmente para não cair no pecado de idolatria, mas caiu em outro, pecado infringindo a lei, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo não é fácil, é uma tarefa árdua. Amar o próximo como a si mesmo não é fácil. Não é. Falar é fácil, agora praticar esse amor ao próximo como a si mesmo, aí é que a coisa muda completamente o padrão. É necessário. É necessário. Mas às vezes a gente ignora o próximo. E eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente ignora o próximo. Às vezes a gente como Ezequias, tão egoísta, tão vaidoso, tão pecador, que a gente olha muito pouco para a dor do próximo e olha muito, 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 muito para a nossa própria situação. Então, ontem mesmo, uma das meninas que estava na mesa falou assim, pastor, hoje eu perdi 3 vendas ontem, no caso, né? É mesmo, é porque eu decidi evangelizar 3 clientes. Falar do amor de Jesus, né? Mas eu não consegui efetuar a venda porque a pessoa estava precisando muito ouvir do Senhor, ouvir a respeito de Jesus. Até que uma chegou e falou assim, Deus não existe. Olha a situação da humanidade, né? Deus não existe. Aí ela disse, não, pastor, eu tive que gastar tempo. Eu digo, é isso aí, filha. Isso é amar o próximo. Você fez a tua parte, se avisou, se apresentou Jesus para ela, né? Agora a decisão é da outra pessoa. Amar é mostrar Jesus, é falar dele. Mesmo que isso implique em perder vendas, negócio, mas Jesus tem que estar em primeiro lugar. Verdade. Mas amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Meu Deus. Sua mãe se chamava Ai, Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu Meu Deus do céu. olha reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal lá. e ergueu um poste de Acerá, Meu como Deus. Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhes prestou culto. Meu Deus. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Meu Deus. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu próprio filho no fogo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Acerá e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão. Meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tivessem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas, Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis,
é ainda mais perverso que os amorreus que Meu Deus. habitavam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa Meu um Deus. prato e depois o vira de cabeça para baixo. Meu Deus. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo. Meu Deus do céu. Pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos meus olhos, aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Misericórdia. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que ele fez, incluídos os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Azur, de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei de Amon, contra o rei Amon, e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe Essa se foi o capítulo chamava... 21, né? Calma, são só 2 versículos. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Eita glória. Ah, 22 só tinha 2 versículos. ontem eu chorei. Eu dei uma lida antes, chorei. É muito Chorei, sério, né? chorei porque é triste ver, depois de o pai dele ter feito tudo que era certo, ter tomado posicionamento adequado. E aí vem Manassés e faz Por isso, pior do que todos os anteriores, né? por isso que a lei de responsabilidade pessoal é muito importante as pessoas entenderem, né? Não é porque o meu pai, Ezequiel 18 é muito claro sobre isso. Não é porque o meu pai não pecou que eu não posso pecar. A responsabilidade inclusive eu estava conversando com o Dorval ontem e ele falou assim, cara, eu fui criado no meio de 3 traficantes, nunca usei droga. Nem sei como é que é o gosto disso, não sei de nada. Porque eu tomei uma decisão, não me envolver com as coisas erradas. Livre-arbítrio, né? Ele falou assim, meu pai bebeu e fumou, mas eu nunca bebi, nunca fumei. Nunca coloquei uma gota de álcool na boca. É a decisão, né, de fazer a coisa errada. Porque muitas vezes a gente acha que porque o pai fez, ou o pai fez isso, aquilo, ou abandonou, a gente acaba entrando dentro de uma prática ou dentro de uma fala e achar que isso é uma normativa, né? E na realidade não é. O livre-arbítrio, como a Fabi acabou de falar aí, o Senhor deixou para todos, né? Eu tenho que fazer a minha escolha. Por mais que muitas vezes alguma coisa me doa muito, por mais que muitas vezes alguma coisa me deixe muito chateado, o meu posicionamento tem que permanecer. Porque quantas vezes, no momento de uma dor, no momento de uma frustração, no momento de uma traição, de uma ingratidão, o diabo vem no teu ouvido assim, ó, não adianta, cara, fecha o coração, deixa isso pra lá. Você tá
entendeu? Enfrentando muitas guerras, muitas batalhas para ajudar as pessoas não estão nem para você. Nessas horas, muitas vezes, vem o desânimo, vem a vontade de parar, vem a vontade de... E todo mundo passa por isso. Todos nós somos libertadores, pastores, que cuidamos de vida, e em um momento ou outro a gente acaba enfrentando essas situações. Mas o nosso posicionamento tem que manter ele de pé. Porque se a gente for dar ouvido aos sentimentos, porque os sentimentos nos vão nos trair. E é aquilo que a palavra diz, né? Ontem eu estava ouvindo uma palavra do Luiz Hermínio, o Luiz Hermínio diz assim, as pessoas dizem, não, mas eu vou seguir o meu coração. Não siga o seu coração, não. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto, é o que diz a Bíblia. Né? E aqui a gente vê que, assim, o tempo de convivência com a santidade não tornou ele uma pessoa correta, né? Assim como o senhor deu o exemplo, né, do Durval, né, que falou que ele conviveu ali com pessoas que faziam coisas erradas e ele decidiu, é preciso, cada um vai ter a sua escolha, né? Então, o fato de repente, ser um filho de pastor, né, ser o filho de uma pessoa que anda em retidão, que ensina no caminho, não vai tornar, consequentemente, esse filho uma pessoa boa. Ele vai ter as escolhas pessoais dele, e assim, a gente não pode ignorar que lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versos 5, no finalzinho dele fala: sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. É isso aí. Então, as gerações anteriores de Ezequias, a gente viu que todos eles pecaram, todos eles falharam. Então, aquela malignidade espiritual rondava a vida de Manassés, né? Então, é preciso ele estar alerta, atento e decidir não pecar, mas infelizmente não foi essa conduta que ele teve. Então, toda essa santidade não gerou transformação no coração dele, né? Não gerou transformação interior, e mesmo ele estando num ambiente, uma pessoa, né, estando num ambiente de fé, não vai garantir nada. Mas já tinha uma profecia ali também, né? Sim. Enquanto você viver, Ezequias, ok, tudo bem, mas depois que você morrer, a coisa vai escambar. E a palavra de Deus né? Então não dá pra gente ficar conjecturando muito a questão, dizer assim, não, mas ele tinha apenas 15 anos quando começou a reinar, né? Será que ele viu, não viu o pai praticar? Porque pelo menos 15 anos aí dá pro cara ter uma noção do que é certo e o que é errado. E toda criança hoje, a partir dos 10, 12, 13 anos, já sabe o que é certo e errado. Né? Independente, porque existe uma consciência. Uma consciência, né? Mas como Provérbios 28, Provérbios 28, 15, eu acho, fala que a vara da disciplina afugenta a loucura do coração de uma criança. Então, se a vara da disciplina afugenta a loucura, é porque todo ser humano nasce com um pouco de loucura dentro de si, né? Então, a gente tem que ver que Manassés, ele pratica idolatria extrema, foi o pior rei de Judá. Construiu altares pagãos, colocou idolatria dentro do templo do Senhor. Manassés é visto como alguém que levou Israel ao nível mais profundo de corrupção espiritual. Meu Deus. Né? Segundo a tradição judaica, segundo a Crônicas 33, Manassés se arrepende no fim. No fim. Mas Deus mostra isso porque a misericórdia dele sempre vai dar uma oportunidade de arrependimento. Né? Isso revela: nenhum pecador está além da redenção. O juízo é decretado, Deus anuncia destruição sobre Jerusalém por causa dos pecados de Manassés e dos antepassados também, não era só por causa dele, não. Isso foi só a gota d'água que encheu a medida, né, do juízo de Deus. A medida do juízo foi proporcional à profundidade do pecado. Misericórdia. Olha só, a medida do juízo foi proporcional à profundidade do pecado. Pecado coletivo traz consequências coletivas. Princípio visto também em Atos e nas cartas apostólicas. Sangue inocente. Manassés derramou muito sangue inocente, muito sangue. Você vê que a Bíblia diz que de uma extremidade à outra de Jerusalém ele matou inocentes. Isso inclui perseguição a profetas, né? A tradição, os mestres dizem que Isaías foi morto nesse período, olha aí.
Isaías foi morto nesse período. Isso ecoa o tema de sangue inocente, culminando no Messias, o justo rejeitado. Então, aí vem Amon. Amon segue os pecados do pai, mas sem arrependimento. Manassés pecou muito, mas se arrependeu. Amon pecou e permaneceu no erro. Eita! E depois entra o início de Josias, que a gente vai ler amanhã, que é uma história linda, já completamente diferente, né? Uma história linda, extraordinária. E daí, quando a gente lê, diz que ele foi para os caminhos do seu antepassado, não Ezequias. Seu antepassado não Manassés, seu antepassado Davi. É, Né? Davi. ele Então teve isso é muito sério. uma palavra aí que, pelo menos para mim aqui, ficou bem claro, é a palavra decisão, né? A decisão, você tem que decidir o que é certo e o que é errado. Né? Não é porque tá todo mundo fazendo que você vai fazer. Pegando aí o Durval aí como deu o exemplo, nós também, na maioria aqui tem uma história repetida, você no meio da comunidade ali tal, tudo, muitas coisas erradas, né? A gente que já passou aí, participou da noitada tal, né? Você poderia fumar, poderia beber, poderia se prostituir, tal, tudo, mas a educação dos pais, né? Minha mãe tá aqui comigo essa semana aqui, vai fazer 87 anos Mês que esse vem. é o mês que vem, né? Tá aqui essa semana conosco. E independente de religião, que eles não conheciam Cristo, mas quando eu estava na noitada, eu lembrava, eu falei, meu, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Se eu for preso, se alguma reclamação acontecer, eu tô lascado, né? Por causa da educação dentro de casa. Então, decisão, né? A decisão. Decidir muda tudo, né? Manassés, ele viu as coisas boas que o pai dele fez, ele viu, você conhecia a história, né? Ele poderia seguir o mesmo caminho, mas ele decidiu. Tudo bem que tinha a profecia, tal, tudo, mas a gente sabe que uma decisão muda. Ele poderia escapar, né? Ele poderia escapar, fazer um bom trabalho também, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e de Que é repente arrependimento, todos arrependimento excertos, né? poderia mudar assim, né? Poderia cair no colo a decisão de fazer coisas erradas no filho de Amon. Mas não, ele fez coisa errada, o filho acabou fazendo também, né? Então a decisão, acho que essa palavra aí, eu decido, né? E uma coisa que o senhor falou, para completar o que eu tinha falado no início, que o senhor não tinha entrado ainda, mas ainda bem que o senhor falou isso. É que eu falei algo que talvez serviu para alguém, né? Dos armários, da gaveta, de documentos em ordem. Parece, por que está tudo bagunçado? Por que você não consegue colocar as coisas em ordem? Por que as suas coisas estão sempre desorganizadas? E aí o senhor falou algo que tem que vir em primeiro lugar, que é essa casa. Essa casa tem que estar organizada, né? E essa casa, para estar organizada, você vai ter que virar o rosto para a parede e ver, se concentrar realmente a Deus, né? Porque se a oportunidade for dada, igual foi dada, você vai construir o quê com essa oportunidade? Que tipo de templo você vai construir, né? Para você sozinho, igual, infelizmente, ele falou, pelo menos Na minha vida. na minha vida vai estar tudo bem. Não, que legado você vai deixar? O legado não foi. Tudo bem que tem né, tem as consequências, né? Mas enfim, mas de qualquer forma ele pisou na bola ali também, é, é, ajudou o filho também tomar uma decisão errada aí. Legado, né? Que coisa séria, legado, legado. E essa questão de colocar a casa em ordem, pastorzão, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente está ministrando, a Sara sempre fala assim, sabe aquele quartinho escuro lá dentro dessa casa aqui, o quartinho da bagunça, que você não quer abrir, que você não quer limpar? É esse lugar aí que você tem que colocar em ordem. Porque às vezes a pessoa está aparentemente com tudo em ordem, mas tem um quartinho escuro de mágoa, de rejeição, de ressentimento, de raiz de amargura, lá dentro do coração, aquele quartinho que eu não quero mexer porque eu vou lembrar de coisas que eu não gostaria de lembrar, eu não quero mexer porque eu construí uma estrutura em uma parede de rigidez, de orgulho, né? E ninguém pode mexer ali, porque se mexer ali vai doer. Esse quartinho precisa ser organizado.
Esse Meu quartinho precisa Deus. ser aberto, precisa ser limpo. Porque enquanto não houver perdão, enquanto não houver, né, a limpeza da raiz de amargura, enquanto não houver as decisões de colocar em ordem esse quartinho da bagunça e fazer a limpeza geral e tirar tudo que não presta de dentro, você vai continuar caminhando dentro da igreja, você vai continuar lendo a Bíblia, vai continuar orando, jejuando, indo para um monte, mas as coisas não vão estar como deveriam. Meu Deus do céu. Felizmente, essa é a realidade. Meu Deus. Não vão estar como deveriam. Meu Deus. O senhor me fez lembrar, antes da gente ir pro Silk pela primeira vez, teve uma vez que uma pessoa, né? Infelizmente, um pastor, a gente não tinha o entendimento ainda que a gente tem agora, mas mesmo assim mexeu comigo, viu? Que a pessoa falou justamente isso. Deus fala comigo, tá, não sei o quê. Mas teve uma coisa que ele me pediu, que eu falei, não, Deus, isso aí eu não vou, isso aí eu não vou entregar, não. Justamente isso, né? Aí a gente comentou depois, falei, meu Deus, né? Já pensou, né? Deus fala com você, me entrega tudo, e você vira para Deus e fala, não, vou te entregar, mas isso aqui, tal coisa, eu não vou entregar. Mas enfim, resumindo, né? E acontece justamente isso. Se você não entrega tudo, se você não abre todas as portas para que Deus possa entrar, as coisas não andam. Pastorzão, Não 12 anos orando, 12 anos indo Meu para um monte, Deus. 12 anos cuidando de igreja. Isso antes da cura e libertação, antes desse entendimento. 12 anos, vendo todo mundo prosperar e menos eu. Vendo todo mundo, entendeu? Contar testemunho, menos eu. O meu era testemunho, não era testemunho, né? Se fosse abrir a boca. Vendo todo mundo ser cuidado pelo Senhor de uma forma extraordinária, menos eu. E daí eu ia chegar diante do Senhor e dizer assim, pá, peraí, Senhor, por que que todo mundo... Aí você vê Manassés. Por que que esse cara faz tudo errado e prospera? E ainda reina 55 anos? Você tá entendendo? E ainda reina 55 anos, cometendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa errada. Quantas vezes nós mesmos questionamos isso com o Senhor? Só que, até aquele momento, eu não tinha entendido que eu precisava abrir o quartinho da bagunça. Eu precisava colocar essa casa aqui em ordem. Porque existiam coisas aqui dentro que não tinha sido resolvida ainda. Tinha perdão que não tinha sido liberado. Entende? Tinha um monte de situações que precisavam realmente vir. Tinha caminhos de volta que nunca tinha sido feito. Tinha pecados que nunca tinha sido confessado. Então, o cara fica ali, não quer confessar, não quer se arrepender, não quer colocar essa casa em ordem. E daí, meu irmão, você pode até ver os outros prosperando, ver os outros indo para a vida abundante, e você vai ficando para trás, porque, tipo assim, a misericórdia de Deus é tão grande que eu até orava, Deus ouvia a minha oração e abençoava a vida do outro, mas a minha não era. Meu Deus. Olha que coisa, Aham. pastor Eliane. Uhum. Né? Era bem isso também, no meu caso. Dentro da igreja, ajudando, orando, fazendo, e a minha casa, meu casamento, uma loucura. Uhum. Até que o Senhor pegou, eu falo que foi nesse lugar aqui, exatamente nesse lugar, o Senhor me jogou no chão aqui durante 9 meses. 9 meses de choro com a cara no pó, querendo entender por que eu estava vivendo tudo aquilo, sendo que o Senhor tinha me enviado para um lugar como missionária e vidas estavam sendo restauradas, batizadas, resgatadas das trevas e a minha casa tudo bagunçado. Aí o Senhor, a dura penas, eu falo assim que eu fui muito difícil para o Senhor, porque Ele me fez olhar para dentro e eu não queria olhar de jeito nenhum. Ele falou, é por causa de você. Eu, não, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho, eu tô aqui te servindo, eu vim, obedeci, que negócio é esse? E o senhor falou, é você, olha para você. Olha para Eita, dentro do seu coração. E aí eu achei foram que era só comigo que aconteceu isso. quando Deus me mostrou, pastor, uma coisa que eu falo assim que eu não desejo para ninguém, para ninguém, para ninguém, é ter ódio. E eu nunca tinha tido esse tipo de sentimento. E o Senhor me falou, ele falou assim, o que você tem dentro de você se chama ódio. Meu Deus. E você tem que tirar isso. Você colocou e você vai tirar. Meu Deus. E foram 9 meses de choro aqui até que o Senhor conseguiu assim, né? Eu falo que a gente resiste ao Senhor, né? E o Senhor só entra e faz o que tem que fazer quando a gente realmente fala, eu não vou resistir mais, Senhor, agora
pode fazer, né? Aleluia. Então eu falo que foi assim um tempo muito difícil para me organizar esse quartinho aí, porque eu tinha que olhar para aquilo que eu coloquei dentro desse quartinho. Não é o que colocaram lá. O que colocaram lá é fácil você tirar, Uhum. porque não pertence a você. É fácil você Uhum. descartar algo que não te pertence. Mas a partir do momento que você olha para dentro de si, tem que descartar aquilo que você colocou. Meu É a mesma Deus. coisa das coisas de casa. Você tem apego a algumas coisas que você guarda, que alguém te deu, não é? Um Uhum. presente. É difícil. Agora eu estou em mudança, é difícil você descartar algumas coisas, né? Mesmo que você não use tanto, mas eu tenho um certo carinho pela pessoa, né? Mas não está usando, vai ficar acumulando isso para quê, né? É, Agora, quando é dos outros, fala assim: isso aqui você não está usando, joga fora. Isso aqui você não está querendo. Não é? verdade. Meu Deus, é só o Senhor. E cada coisinha daquela ali Ai, ai, deve Jesus. representar algo que a pessoa não quer, né, se desligar, né? Então a pessoa ela vai acumulando coisas, mas que retratam algumas emoções. É aquilo que a Fabi falou ali, sentimentos. Por isso que cuidado com os sentimentos. Precisa a chave é o perdão. E nesses sentimentos é que está o acúmulo, né? A guarda de coisas escondidas, né? E tem coisas assim também que é assim, ó, você precisa se arrepender, reconhecer, se arrepender, confessar e pedir perdão, liberar perdão, mas muitas vezes também você tem a dificuldade de se perdoar. Porque colocar a casa em ordem também implica nisso, se perdoar. Retirar a culpa, né? Retirar a culpa, Acei- porque às vezes Aceitar. o acusador fica. Depois, mesmo você Sim. fazer todos os processos, o acusador muitas vezes vem querer ficar jogando as coisas passar de novo para você realmente dizer assim, não, não fui curado, né? Porque e tem duas situações. Você não pode sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira do juiz. Você tem que abandonar a cadeira da vítima e ir para a cadeira de filho amado, filha amada e ficar nesse lugar. Porque muitas vezes as pessoas saem da cadeira da vítima e querem sentar na cadeira do juiz. A cadeira do juiz tem dono, é o Senhor. Meu Ali Deus, ninguém hein? pode sentar, né? Então a justiça só ele pode fazer. Isso quando não E, senta na cadeira do acusador, né? bicha, Meu aí E é na aí se cadeira do torna. Satanás, né? Aí, não, aí dá Comigo, ruim. comigo foi duro, viu, pastor? Eu Uhum, saí, eu saí do Silk. Sei que o horário tá avançando, mas só tentar contar rapidinho. uhum, Meu primeiro Silk que eu fiz, eu já sabia algumas coisas que eu tinha para acertar, né? E aí eu teve um vídeo, um podcast que eu assisti que, meu Deus, foi muito forte. E eu queria muito que o Viana assistisse. Um podcast cristão, mas enfim, não era da pastora Tânia, era um outro. E aí, nada do Viana assistir, e eu querendo que ele assistisse, eu acabei assistindo pela uma segunda vez e falou muito comigo. E aí, quando nós voltamos do Silk, eu coloquei para assistir pela terceira vez. E ele começou a prestar atenção. Aí eu falei, bom, então eu vou deixar, né? Eu estava até trabalhando também, e deixei lá, mas aí eu percebi que ele estava prestando atenção, aí eu parei de trabalhar, porque eu não consigo trabalhar com barulho. Aí parei e assisti pela terceira vez junto com ele dessa vez. Pastor, uhum. Meu Deus. Eu não tinha enxergado nada, 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 nada. Aleluia. Quando eu, depois do Silk, que eu ouvi essa terceira vez esse podcast, eu me vi nesse podcast, mas não na posição da pessoa que estava sendo entrevistada, mas na posição daquilo que essa pessoa sofreu. Meu Deus. E aí eu chorei muito, chorei, lembrei de coisas, fui anotando para depois, né, fazer oração, tal, confessar o pecado. E aí na madrugada, o Senhor me acordou, já era a segunda noite, o Senhor estava me acordando às 3 horas da manhã. Tem um quarto do lado aqui, fui pro quarto do lado para não acordar ele. E ali dobrei o joelho, comecei a orar, falar com Deus, falar, Pai, me perdoa, mesmo sabendo que eu tinha que confessar para alguém, né? Comecei a orar pedindo perdão ao Senhor. E aí eu pedi perdão
por eu ter julgado pessoas. E aí o Espírito Santo falou para mim, mas você não julgou. Aí eu, como assim, né? Ficou aquele silêncio, né? Como assim eu não julguei? Julguei sim, né? Eu pensei, não, você não julgou pessoas. E aí eu parei a oração, porque eu não entendi. Uhum. Aí ele, de novo, você não julgou. Falei, meu Deus, como não julguei? Lógico que eu julguei, olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo, tal, tal, tal. Ele falou, não, você foi acusação. Ai, Pastor do ai, ai, céu. ai, ai. Se eu tava chorando, aí eu comecei até a babar de chorar. Porque, gente do céu, ou seja, eu fui agente de Satanás. Eu fui pior do que julgadora. Fui acusadora. Meu Deus. Nossa, aí foi terrível. Aí, Eu também já estive nesse lugar aí, Fabi. E não é meu fácil. Deus, meu Deus. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso, né? Me permitiu confessar, abandonar o pecado Uhum. e seguir adiante, vigilante para não continuar cometendo o mesmo erro, né? Verdade. Mas é duro. Então, assim, tanto abandonar o pecado, né? Receber o perdão do Senhor, né? Não carregar esse fardo de culpa, entregar a culpa no altar do Senhor, entregar a culpa aos pés de Jesus e também deixar de ser acusadora, né? E Uhum. largar essa posição aí. Eita, meu Vamos Deus. prosseguir? Pode, vamos lá. Vamos lá. Atos capítulo 21, a partir do verso 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade de Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto.
ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levá-lo nos ombros para protegê-lo. Meu Deus. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Meu Deus. Misericórdia. Misericórdia. Eita, quantos acusadores, hein? É, Jesus. Meu Deus. Lembrei da passagem, né? Jesus, né? Sendo julgado, né? E aquela fúria ali no meio da multidão, né? Mas Paulo nem sabia, nem solta, sabia. né? Solta Barrabás, né? Então você vê que a interferência espiritual, né? Acaba entrando nas pessoas que estão dispersas e a coisa fica feia. Meu irmão, Paulo em Jerusalém é a questão da Torá, né? Das leis. Paulo encontra primeiro Tiago, no versículo 18, Paulo relata tudo que Deus fez entre os gentios. Tiago é líder da comunidade messiânica em Jerusalém, profundamente enraizado na prática da Torá. O Midrash frequentemente mostra que Deus age entre as nações. Isso confirma suas promessas a Abraão em Gênesis 12:3. Ele seria pai de todos o pai da fé, né? A expansão entre os gentios não substitui Israel, cumpre o propósito de Israel. Paulo não abandona a identidade judaica, ele a amplia. O problema são os rumores sobre Paulo. Os líderes dizem que muitos judeus crentes são zelosos da Torá, mas ouviram que Paulo ensina contra Moisés. Olha a mentira. Distorção da verdade, né? Isso aí. Os sábios enfatizam repetidamente que a Torá é eterna para Israel. Logo, abandonar a Torá seria visto como traição. O zelo pode ser positivo, mas também pode se tornar perigoso se mal direcionado. Como viver a fé messiânica e sem parecer rejeitar a Torá? A solução, o voto de purificação. Paulo participa de um rito de purificação com 4 homens. Mas isso não isentou Paulo de ser arrastado e espancado, não. Sim, o chamado não elimina a oposição, né? Os sábios comentam extensivamente sobre votos, como nazireado. Números, capítulo 6. O cumprimento público de um voto demonstra fidelidade à Torá. A prática externa pode servir como testemunho comunitário, não apenas espiritual. Paulo não está negando a graça, ele está mostrando que a fé no Messias não anula a identidade judaica. A Torá continua sendo vivida dentro de um novo entendimento, As cartas que os próprios apóstolos enviaram às igrejas dos gentios, que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, afirma-se que os gentios não precisam guardar toda a Torá, apenas princípios essenciais. Você, cristão, que não é judeu de nascimento, cuidado para não pegar a Torá e achar que é judeu e querer cumprir tudo, senão você vai se complicar. Tem que ter entendimento. Isso ecoa nas leis noéticas, princípios universais para as nações. A distinção de chamados, judeus, aliança da Torá, gentios, inclusão pela fé e princípios morais e éticos. Paulo entra no templo, ele participa do ritual conforme a lei, isso demonstra a ideia de que Paulo era contra a Torá. Ele vivia como judeu entre os judeus, 1 Coríntios 9:20. A acusação e o tumulto. Judeus da Ásia acusam Paulo, judeus da Ásia. Eles afirmam que ele ensina contra o povo e profana o templo. Mais uma mentira. Os justos frequentemente são mal interpretados. Exemplos, José, Davi e tantos outros. A acusação é baseada em suposição e não em evidência. Não fale aquilo que você não viu. Eu não posso falar aquilo que eu não vi. Não posso confirmar coisas que eu não vi. Então, suposição não são evidência. E a Fabi sabe muito bem sobre isso aí, que ela é advogada. Pensaram que Paulo levou um gentio ao templo. Havia uma barreira física no templo, proibindo gentios a entrar. Olha só. Aqui aparece a atenção, inclusão dos gentios,
preservação da santidade do templo. Isso ecoa Efésios 2,14. O Messias derruba o muro espiritual, mas o conflito histórico ainda existia. Jerusalém entra em caos. Quando há confusão espiritual, o povo reage com desordem, da mesma forma quando começaram a adorar o bezerro de ouro. Zelo sem entendimento gera violência, né? Isso é muito sério. O comandante romano intervém. Paulo é preso para evitar sua morte. Roma, um império pagão, salva Paulo dos judeus religiosos. Deus usa até as nações ímpias para cumprir seus propósitos. Isaías 45. A multidão pede a morte de Paulo. Isso ecoa. Crucifica-o em Lucas 23. O servo de Deus frequentemente participa do sofrimento do Messias. O servo de Deus frequentemente participa do sofrimento do Messias. O zelo pela Torá versus a revelação de Jesus. O povo não estava errado em amar a Torá, mas falhou em reconhecer o que Deus estava fazendo. Tradição sem discernimento pode resistir ao próprio Deus. Só pode ser cumprir as leis, tudo, ser tradicionalista. Ritual, né? Pode ser só um ritual, né? É só um ritual, isso aí. E vai resistir a Deus. Paulo foi acusado injustamente. Os sábios ensinam, Deus vê o coração e não apenas as ações externas. Unidade na diversidade. Judeus continuam na Torá e gentios entram pela fé. Não é substituição, é expansão da aliança. Paulo sofre com os profetas, como os profetas e o Messias. Isso confirma sua missão, não a nega. A Torá não é abolida, o Messias não é rejeitação da Torá, mas é seu cumprimento. O verdadeiro servo de Deus muitas vezes será mal compreendido. Muitas vezes o verdadeiro servo de Deus será mal compreendido. Eu estava assistindo essa semana uma ministração de um judeu, Mateus, um judeu messiânico, e ele fala que Jesus ele não cumpriu toda a lei. Olha, um judeu falando, Jesus não cumpriu toda a lei. Jesus não cumpriu a lei do casamento, não adulterarás, porque ele não casou. Jesus, né, ele cumpriu suas leis que era destinada à vida dele aqui na terra. Então esse negócio de dizer assim, Jesus cumpriu tudo, toda a lei, mentira. Jesus não cumpriu toda a lei, Jesus só cumpriu aquilo que era parte dele, né? Jesus não cumpriu a lei de purificação porque ele não se contaminou, né? Então Jesus não cumpriu princípios e leis de sacrificar pela culpa do pecado. Então a gente tem que entender, né? E quando eu estava ouvindo esse judeu messiânico, me acendeu uma luz que eu digo assim, olha, muitas vezes a gente fala coisas sem conhecimento total. E ele falou assim, ó, você que é judeu messiânico, que é cristão messiânico, cristão, ele falou assim, você não é obrigado a cumprir as leis do judeu. A lei do judeu é para os judeus. É para os judeus. O que você vai cumprir? Você vai cumprir lei de saúde, né, de preservação de vida, princípios de não matar, não adulterar, isso aí sim, o cristão, porque Jesus ele não aboliu essas leis. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? Então, mas não é que você agora vai ter que fazer todo o ritual que um judeu cumpre. Isso ali era para ele, não é para nós. Então você vê que um próprio judeu messiânico falando sobre essas questões, né? E dando uma aula, ensinando. E hoje a maioria das leis eles não tem como cumprir porque não tem o templo. Não tem o tempo, justamente. Né? Então tem que tomar muito cuidado, né? A gente lê, a gente estuda, mas a gente tem que fazer uma peneira. E buscar a instrução da fonte, muitas vezes vê o Mateus como um rabino, um messiânico, né? Ele ensina muito forte, né? Ele ensina muito forte. E ele fala, cuidado com alguns comentários da Torá, com alguns comentários do Midrash, que você não é judeu, você não tem que viver como judeu, você tem que viver como filho enxertado na videira, comprado pelo sangue de Jesus, né? Amém. Então ele fala, Yeshua,
E Yeshua é o nosso Senhor. Pastor, uma coisa muito interessante que eu vi aqui no texto, e que faz até um contraponto com o Segunda Reis, é bem no comecinho. Ele fala assim, ó. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado. Não foi o que ele havia Isso. realizado. Uhum. Olha, através dele, Deus fez milagres, Deus levou ele a abrir tantas igrejas, Deus levou ele a converter muitas pessoas, né, a trazer o evangelho em diversas regiões, e ele teve, aqui o texto tem esse cuidado, né, de mencionar que ele relatou em detalhes o que Deus realizou, ao contrário, Qual versículo, Fabi? O versículo 2 ali, é verso o 2. 19, Não, é o verso 19. 19. Verso 19. Tá. Ao passo que lá em 2 Reis, no verso 15, quando Isaías pergunta para ele, né, o que viram em seu palácio? Ele diz, viram tudo. Ezequias respondeu, eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Meu Deus, Tomou para olha a ele. diferença, né? Uhum, Então nós precisamos ter esse cuidado também, né? uhum. Os dons e talentos que nós recebemos são dele. É isso Tudo aí. que nós temos foi ele que permitiu, né? Tudo Aleluia. que fazemos é através dele, né? Então temos que ter essa atenção aí para que o orgulho e a soberba não venham ao nosso coração. Verdade. Algo interessante também aí, Varão, no versículo 18, que Paulo, por mais que já tinha, né, essa intimidade com Deus, esse discernimento, ao chegar ele procurou, né, a liderança e procurou ter o conselho deles também, né? Uhum. Não agiu isoladamente, né? Isso é muito importante também e uma humildade, né? Porque ele já era Paulo, né? Já tinha toda essa experiência, né? Mas ao chegar no local, e aí, rapaziada? E aí, pessoal, né? E aí, Ei, né? pastorzão, Pastores, e aí? Enfim, pastorzão, Mas ele era Paulo e ele já tinha visto o céu por dentro. meu E Deus, mesmo assim não. não perdeu, é, né? ou seja, ele tinha revelação, chamado, autoridade, mas valorizou a A comunhão, comunhão. e o alinhamento. Provérbios 11, 14 diz: na multidão de conselheiros há segurança. Aleluia. Glória a Deus. E é isso aí. E aqui no começo a gente vê ele realmente se unindo ali com os presbíteros, né? Uhum. Fala, pastor Eliane. Glória a Pastor Eliane Deus. tá quietinha. Apóstola Kênia, bom dia, graça e Olha paz. Bom aí a bênção. dia. Eita, que saudade. Mulher de Deus abençoada aí. Estados Glória a Unidos, ó. Deus. Levita. Eita glória. Uhum. Ora, gente, Bora? bora, Então porque o vamos para Senhor Salmos. tem muito a fazer conosco ainda. Uhum. Glória a Deus. Essa é verdade. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo. Meu coração está acelerado, assim, Senhor, eu quero viver e ver o que o Senhor tem para esse tempo. Foi para este tempo que o Senhor nos chamou, foi para É este tempo que verdade. nós nascemos. Glória a Deus. Este tempo. Nós vamos ver o que os profetas, o que aqueles que pregaram aqui desejaram viver, queridos. Nós estamos vivendo isso, Meu né? Deus. Aleluia. Com todos os sofrimentos, com toda a dificuldade, que não tem sido fácil. Eu falo assim, espiritualmente, né? A Uhum. opressão, né, que vem sobre a nossa mente, a opressão que vem para tentar nos fazer parar. Meu Deus, nós vamos avançar. Esse é o tempo de avançar e viver, né? O que o Senhor designou para o nosso nascimento. Louvado Aleluia. seja Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Glória o a nome do Deus. Senhor. Vamos para Salmos? Vamos lá. Bora. Salmo 150. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Aleluia. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças.
Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com sons de símbolos. Louvem-nos com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Ei, Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. eita Deus tremendo. Deus. Neste, o salmo final do livro dos Salmos, o salmista sumariza o propósito de toda a obra. Os salmos foram compostos para dar ao homem a oportunidade de desenvolver e enriquecer sua alma pelo reconhecimento das realizações e benevolências do Senhor e pela oferenda de cânticos e louvor a Ele. O desafio da vida é reconhecer Deus em toda situação. Aleluia. 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 Ele pode aparecer em seu remoto e temível santuário ou em sua força colossal. Mas em todas as circunstâncias nós o louvamos por seus atos poderosos e como convém a sua abundante grandeza. Algumas vezes o homem pode perceber a proximidade de Deus quanto treme diante do julgamento temível de Deus, que domina o homem como o forte toque do chofar. Em outros momentos, o homem desfruta serenidade idílica, semelhante aos suaves e delicados tons do Never. De novo, o homem reconhece que Deus fez este ânimo calmo e louva o Todo-Poderoso pelo presente de tranquilidade, de tranquila felicidade. Algumas vezes a vida se torna agitada e turbulenta, como o ritmo rápido e as batidas do tambor e a música de machô, dança. Em tais momentos, o homem não deve permitir que o tumulto o faça esquecer de louvar a Deus. Meu Deus. Porque hoje em dia a gente está numa correria tão desenfreada, o mandato está num corre para lá, corre para cá, corre para lá, que a gente não vigiar, a gente esquece de tirar um momento de adoração, de louvor a Ele. Né? O largo aspecto das emoções humanas está refletido na ampla variedade de instrumentos musicais mencionados nesse salmo, que produzem muitos sons diferentes, assemelhando-se aos muitos ânimos do homem. O salmista nos ensina que toda experiência nos oferece uma oportunidade para despertar outra parte da nossa alma, para uma nova percepção da bondade de Deus. Que a alma não permaneça insensível e silenciosa, que ela se desenvolva em resposta ao apelo final do salmista. Que a alma inteira louve A Deus. a Deus. E ar é Deus. E Aleluia. é a respiração, o ar, o fôlego de vida é o nome de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios. Então Provérbios, capítulo louve, 18. simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvar invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quebrando Eita. Ó, vou correntes. falar agora um testemunho desse louvor, agora, recente. Eita. Eu voltando do Silk, São Paulo, passei em frente, porque para chegar aqui na minha casa eu tinha que passar em frente lá ao local, em frente à entrada do local onde o Senhor nos abençoou, e ainda não estava nada resolvido, nós estávamos em oração. E na hora que eu estava passando lá, estava chovendo muito, e ali é cheio de curva, justamente nesse pedaço, muita chuva, muita chuva. Não dava para andar mais do que 30, 40. E aí eu estendi a mão assim, justamente nessa hora,
foi o refrão. Deus vai na frente e abrir. Eu falei, Senhor, o Senhor está abrindo este caminho e eu vou Amém, entrar nesse Jesus. caminho. Amém, Queridos, na Jesus. mesma semana o Senhor trouxe resposta. Deus é tão poderoso. Deus é Eita, poderoso. Deus é Glória a tão aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Que Deus. bênçãos. O Que Senhor é maravilha. maravilhoso. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Provérbios capítulo 18, verso 9. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Vixe, Meu Deus. Tá. meu Deus. Eita. Aquele que negligenciou o estudo da Torá, ou o estudo da palavra de Deus, após ter sido um homem da palavra, assemelha-se àquele que procura destruir a palavra. Eita! Quem já pôs a mão no arado não pode mais olhar atrás. Aleluia. Através de falsas filosofias e acabará por esquecer a palavra do próprio Deus. Duas pessoas foram encontradas por um rei para construir um palácio. Se um constrói o que foi pedido e depois resolve demolir, enquanto o outro fica ocasionalmente sentado e nada faz, ambos serão igualmente punidos. Vou repetir isso aqui. Duas pessoas foram contratadas por um rei para construir um palácio. Se um constrói o que foi pedido, vírgula, e depois resolve demolir o que foi construído, enquanto o outro fica ociosamente sentado e nada faz, ambos serão igualmente punidos, pois em cada caso a construção não foi completada. Da mesma forma, se uma pessoa cumpre um mandamento positivo de Deus e depois comete um pecado demolindo o que fez, ixi, misericórdia! A outra pessoa nada faz de mal, mas também nada faz de bom. Ambos não cumpriram sua obrigação. A tarefa deles era construir o nome de Deus. Construir o nome de Deus. Meu Deus! Que é a torre poderosa. E nisto ambos igualmente falharam. Jesus! Meu Deus, meu Deus. Jesus! Lembrei do 394 da harpa, né? Tem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Não denuncia a nossa identidade, a nossa idade. Não, a harpa é atual, o pessoal ainda canta até hoje isso daí. Vamos Eita, lá, meu Deus, que coisa verso séria. 10. Verso Estudar 10 a diz, palavra, procurar entender a palavra. Tá dentro da palavra. Olha Manassés aí, gente. Deus. Muito obrigado. Abandona Deus, abandona a palavra, abandona os princípios que o seu pai tinha estabelecido. Vai dar ruim. Não Vai adianta, dar. pastor. é verdade. Verso 10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Aleluia. Eita, glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aleluia. A a sombra sombra do do Onipotente Todo-Poderoso descansará. Descansará. Assim como um soldado que está abrigado numa torre tem toda a confiança em sua proteção, assim o justo tem toda a confiança em Deus. Assim como aquele que está confinado numa torre não pode deixá-la sob a pena de arriscar-se ao perigo, também aquele que acredita no nome de Deus está a salvo, embora esteja livre para correr para onde desejar. Por sua retidão, um justo estabelece a torre poderosa. Por minha retidão, por nossa retidão, praticando justiça, estabelecemos uma torre poderosa. Como tudo que ele faz é em consideração a seu nome e por sua glória, o nome de Deus e a glória de Deus,
E isso é um refúgio para o qual ele pode correr, para ser elevado em segurança espiritual e física. Saúde física, saúde espiritual e segurança em todas as áreas. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Que Deus. coisa Glória a Deus. extraordinária, né? Mas o verso 9 é muito forte. É, Muito forte. meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Amém. pastor Eliane. Pastor Eliane é uma benção. Pastor Eliane tá chegando a hora, hein? Tá chegando, Eita, glória. O mês que vem, pastor. tá chegando a hora. Deus é bom. Aleluia. Vai ser bênção demais, hein? Eu quero estar nesse culto de ação de graça, né? Dia 18 de julho, agora, nós vamos ter lá. Nós fizemos o culto de ações de graças agora, domingo, né? É. E no dia 18 de julho, nós vamos fazer um culto de restauração familiar. Eita, glória. Aleluia. Meu Nós Deus. estamos em jejum e oração desde o início de junho. Vai ter os temas identidade, paternidade e perdão. Glória a Deus. Pais e Aleluia. filhos vão lavar os pés, vão. Eita, Eita. Vai forte isso ser. aí. Nós estamos sendo muito atacados, porque eu creio que vai ser um momento extraordinário para as famílias aqui. Uhum. Então, nos ajudem em oração aí. Deus vai fazer grandes movimentos aqui nesse lugar, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser forte, vai ser tremendo. Eu creio. Glória a Deus. Vai Marcinha acessar. já falou, e essa Marcinha aí é minha, viu, gente? Ó, essa Marcinha Ah, que é bonitinho. daqui. Ah, é? Glória a Deus. Ah, Márcia, aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Viu só que benção? Pastor Eliane, então vamos orar, eu vou orar e vou apresentar já esse propósito diante do Senhor também nesse momento. Papai, no nome de Jesus Cristo, Obrigado, eu Pai. quero, Senhor Deus, agradecer a Ti. Em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Ti por todas as respostas que o Senhor tem trazido à vida de cada um de nós, todo direcionamento e alinhamento com a Tua palavra, com aquilo que vem do Teu coração. Mas, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero colocar também esse culto, esse trabalho, Sim, Pai, esse alinhamento familiar, Pai, que vai acontecer ali em Mato Grosso do Sul. sim. Ó Pai querido, ali naquela cidade, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, naquele local específico que o Senhor entregou nas mãos da Tua filha, como herança, Senhor Deus, como parte da herança que o Senhor tem destinado para a vida dela, É para a sua verdade. casa, para a sua família, Pai. Ó Deus, essa cidade vai ser impactada, Deus, vai ser impactada por esse trabalho. Pai, que o Senhor já comece a cercar aquele lugar com uma muralha de fogo do terceiro céu. Que o Senhor torne esse trabalho invisível aos olhos de Satanás. Torne esse trabalho invisível aos olhos do inimigo, do império das trevas, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor envie um exército maciço de anjos de alta patente para estar, Senhor Deus, trabalhando em favor de tudo aquilo que está estabelecido para acontecer nesse dia, Pai, no coração de tantos pais e tantos filhos. Amém. Pai, eu creio, Senhor Deus, que vai começar um destravar no mundo espiritual de uma cura, de uma restauração, porque a Tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e não fira a terra com maldição. A maldição vai ser removida e a bênção do Senhor vai entrar numa proporção extraordinária, Senhor Deus, uma proporção sobrenatural nesses corações. Que toda estratégia, toda palavra de sabedoria, de revelação, de entendimento, de conhecimento, de discernimento, o Senhor esteja ascendendo de uma forma mais forte no coração da Tua filha e de todos aqueles que vão ministrar. Pai, continua, Senhor Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer fazer. Não apenas em Guianópolis da Laguna, mas em todas as cidades onde tem alguém nessa live, Pai. Em São Luís do Maranhão, em São Paulo, em Barueri, aqui em Joinville,
cada cidade, Pai. Em Minas, tem a Alessandra Azevedo em Minas, Pai. Tem muitas pessoas de várias cidades do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a Margarete, no Rio Grande do Sul. Tantas pessoas, Senhor Deus, que precisam de uma intervenção divina, de um milagre, de algo extraordinário acontecendo em suas vidas. Sim, Pai. Que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor alcance esses lares, essas famílias, esses ministérios de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. E que a dependência de cada um de nós venha sempre do Senhor e não do homem, porque é o Senhor que estabelece, é o Senhor que faz. E nós somos gratos a Ti por essa palavra, por essa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua cuidando de nossas vidas, nossas casas, nossos casamentos, nossas famílias. Nos escondendo, Pai, nos escondendo debaixo do sangue poderoso que Jesus verteu na cruz do Calvário. E nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti por mais este dia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que o Amém. grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, Amém, Pai. que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a consolação e comunhão do Espírito Santo continue reinando no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo no coração de Glória a todos. Deus. E Amém. até amanhã. Em nome É. de Jesus. 6h30. Deus Eita, abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Barulho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.